deficiência de sangue do coração. Você sabe o que é isso? Isso é uma das patologias energéticas que temos no coração, nesse meridiano importante, aberto, esse órgão tão importante na medicina chinesa. Então, assista esse vídeo, e curte, se inscreva, faça o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. É legal que esse vídeo está muito bom aí. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar a dor osteomuscular do seu paciente através do agulhamento na dor. Eu sou acupunturista com mais de 24 anos aí de atuação na área, muita surra que a gente tomou nesses anos, né, Bernardo? E ao longo dessa aula eu vou falar sobre as funções e padrões energéticos do coração e também a aplicabilidade clínica, porque a gente fica ali viajando nos padrões, nas funções e na hora do vamos ver, a gente não consegue aplicar isso, né? Ver a prática disso, o que traz para a gente. Sim, certo? É muita informação, né? Então tem que saber filtrar aquela informação e só a prática dá a gente essa destreza, né? E saber qual o ponto certo, a hora certa, a sequência certa. O agulhamento na dor é um atalho, né? A prática e muito estudo, né? Muito estudo, porque a gente não acerta de cara, né? A gente erra, aí vai, compara, tem que monitorar, anotar, né, as coisas básicas, tá? Não é uma ficha tão longa quanto a ficha de anamnese da acupuntura, né? Porque é bem mais complexo, porque a acupuntura não atende somente ali a dor, né? A dor muscular, né? Que eu falo que o agulhamento é um recorte da acupuntura, né? E é o que tem mais em consultório. Não sejamos hipócritas nisso. A maioria das pessoas procuram o consultório por dor principalmente nas articulações. É isso que as pessoas procuram. Mas é claro que a acupuntura é muito mais ampla. Ela trata depressão, trata gastrite, trata ansiedade, trata uma série de outras patologias. Exatamente. Né? TPM, trata várias coisas. Bruxismo, a gente já fez várias lives aqui, né? Exatamente. A gente trata várias patologias. Então, é importante, para quem se aprofundar, né? Esses tipos de aula é um pouquinho isso, a gente destrincha um pouco, né? O que é a acupuntura e passar também para vocês a nossa base, porque o agulhamento, pura e simplesmente eu achei que era isso e que vai dar certo. Não, ele dá certo, funciona. E funciona porque a gente estuda muito. E assim, esse é o fundamento do agulhamento da acupuntura. A gente precisa entender os padrões para poder diagnosticar de modo assertivo o que o nosso paciente tem e qual o tratamento. À medida que a gente vai conversando com o paciente, que ele chegou para a gente já vai tendo ideias ali, os pontinhos já estão vindo na cabeça. Ele está falando, mas ele não percebe, né? Mas a gente já está raciocinando qual o melhor tratamento para ele, e isso aí é muito estudo. Exatamente. Vamos lá, essa é a segunda live aí sobre as funções de padrões de aplicabilidade clínica do coração, né? As funções do coração, né? Governar o sangue, controlar os vasos sanguíneos, ele manifesta-se na face, abriga a mente, abre-se na língua e controla a sudorese. Eu já falei, até abrigar a mente eu falei na semana passada. Hoje vou falar sobre abre-se na língua, né, e controla a sudorese. E os padrões do coração, né, que eu falei também na semana passada, né, os padrões de deficiência do que do coração, deficiência do yang do coração, deficiência do sangue do coração ou deficiência do yin do coração. Tá? Alguns eu falei na semana passada,
Deixa eu ver quais eu falei na semana passada. Eu falei semana passada do colapso do Yang do coração e deficiência do Qi do coração e deficiência do Yang do coração. E hoje eu vou falar deficiência do sangue do coração, deficiência do Yin do coração e agitação do fogo do coração. São os que a gente vai falar hoje, além dele abrir-se na língua. O interessante, Aldemir, que algumas pessoas são céticas, né? Ah, não funciona, não vai funcionar para mim. E nós, além de atendermos com acupuntura, com agulhamento, nós também recebemos a terapia. Né? Então, você está com uma dor, você bota uma agulha e você percebe que a dor está sendo assim chupada, está diminuindo. Então, não tem como a pessoa falar que não funciona. Isso é fisiológico, você coloca ali a agulha e ela vai ter o resultado. Então, para aquela galera que acha que não funciona, funciona sim. E não sou só eu e o Aldemir que estão falando, né? Nossos alunos. E você está do Silene aí falando que já teve atendimento de sucesso. Isso é muito bom. Né? Eu fico muito, muito, muito feliz com isso, porque o meu objetivo de vida, pelo menos nesses 20 últimos anos, é transmitir o conhecimento. Né? Que nós somos finitos, né? Eu acho que quanto mais pessoas, há 20 e tantos anos, lá em 97, quando eu comecei, era uma coisa completamente desconhecida, era uma briga danada, e hoje ainda o é, né? Mas eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento não tem que ficar só com a gente tem que divulgar muito isso. Pra vocês terem ideia, o Bernardo foi meu aluno lá em 13 anos atrás. 2009. Há muito tempo atrás ele foi meu aluno, né? Aí depois ele começou, fez um curso técnico, fez de shiatsu, fez de acupuntura, depois ele começou a dar aula aqui junto comigo. O Bernardo já tem anos aí de magistério, né? Mais de 20 anos de magistério, se não me engano. Então ele veio trazer aqui, colaborando com a gente. Né? Porque eu acho isso, né? Que a gente... eu podia estar encarando o Bernardo como concorrente, mas não. Parceiro. Não, tem espaço para todo mundo. Colega, tem espaço para todo mundo. O Rio de Janeiro são 7 milhões de pessoas, só no Rio de Janeiro, gente. Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Pô, tem gente aberta aqui para a gente poder atender. Não há concorrente, só no meu prédio tem muitos. Benefício da acupuntura, né? Ela não só trata a dor, mas ela vai estar trazendo de volta ali aquela hérnia para onde ela deveria estar de modo natural. Então, mais para frente a gente vai falar do baço, porque hoje é o que, Aldemir? Qual o elemento? Hoje é o coração, o coração dentro do elemento fogo. Do elemento fogo. Então, ele abre-se na língua, né? Ele abriga a mente, que eu falei semana passada, e abre-se na língua. O que isso quer dizer? Ele controla a cor da língua e o paladar. Né? Se tiver calor no coração, a língua vai estar seca e vai estar escura. E com a ponta da língua mais vermelha e inchada. E vai também a pessoa ter um gosto amargo na boca. Isso são uma das queixas do paciente. E às vezes, muitas vezes, ele não percebe que a língua está escura, né? Ele não percebe isso, a gente que é ali na nossa anamnese faz. Né? De estar olhando a língua. Exatamente. E se tiver muito calor, ela pode estar seca, né? O calor seca, né? Então pode ter úlceras também doloridas ali. Né? Tiver fraco, né? Tiver deficiente, deve ser tanto a energia do coração, do coração, o sangue também for deficiente. Se não tem o sangue, que o sangue é a cor vermelho, né? A cor da língua, vermelha. Então a língua vai ser pálida e vai ser fina também, porque não tem o sangue para nutrir. Então a língua vai ser estreita, né? E pálida. Isso é uma das características de deficiência do Qi do coração. São alguns padrões, um dos padrões de deficiência é esse. Né? E se a pessoa também, como o coração controla a língua, se a pessoa tiver qualquer patologia que a gente conhece aqui no Ocidente na língua, gagueira, afasia, uma dislalia, uma deficiência
na fala, ela vai ter esse padrão de deficiência no coração. Um dos padrões de deficiência do coração. Agora, aquela pessoa também verborrágica, aquela Fala pessoa muito, que não fala para de muito, falar. ela adora uma fila que já conversa com todo mundo, entra no ônibus falando com todo mundo, coisas que não tem nada a ver, essa pessoa já tem um padrão de excesso no coração, ela já está no excesso. Assim como pessoas que riem do nada, né? Que uma das manifestações do coração, né? Da emoção, é a risada, né? O riso, a alegria. Se a Alegria. pessoa ri por nada, aquela que ri de nervoso, né? Fulano foi demitido, aí a pessoa fica rindo, ri de coisas que não tem nada a ver, Que então não ela deveriam tem. rir, né, naquele momento. Exatamente. Ela tem um excesso, tem um padrão de excesso ali, né? É claro, se é uma língua vermelha, lisa, úmida, ali nos padrões normais, então é uma língua saudável. Tá? Eu não vou mostrar minha língua aqui porque ninguém é saudável, né? Então, a gente tem isso, se tem pranchas disso aí na rua. Então, outra função do coração é controlar a sudorese, né? O coração, ele é responsável pelo sangue, né? E pelos fluidos corpóreos também, né? Que a parte linfática, ele também tem todo esse padrão. Ah, uma coisa, só como o coração ele governa o sangue, então ele tem uma interação muito grande aí com os fluidos corpóreos, porque o sangue é líquido, né, gente? Então, ele leva o líquido para o corpo, tá? Então, ele tem essa parte relacionada à sudorese. O excesso de suor, ou a falta de suor, está ligado também, além do pulmão, né, que o pulmão controla essa parte aí de pele, pelos também, um pouco também da sudorese, o coração também, ele é responsável por isso. É o que a gente chama de Jinye, os líquidos corpóreos, né? Além do sangue, o sangue é Shue e líquidos corpóreos é Shue. A gente pode chamar de líquidos corpóreos a linfa também, né? O pessoal que trabalha aí com drenagem linfática, a gente pode trabalhar com isso também. Sonhos, né? Ele não é uma função específica do coração, mas como o coração ele controla a mente, né? A Ele está mente, né? O isso, Shen. exatamente, ele abriga a mente, ele é responsável por isso. Então, essa parte dos sonhos, ele trabalha muito com isso. Então, uma vez que ele abriga a mente, né, ele está muito, muito, muito ali, intimamente ligado ali ao sono, né? Porque se a mente estiver fraca, né? Se o coração estiver deficiente, né, se a energia do coração estiver deficiente, então o sono não vem, né? Então, ele não vai ter, ele não vai residir a mente, né? Ele não vai assentar a mente ali, então ele vai ter uma certa deficiência no sono, aquele pode ter sonhos também excessivos, ele está sempre ali no limite, qualquer coisinha a pessoa acorda. Aquela pessoa que acorda toda, respirou, do lado a pessoa Dorme de olho aberto. acordou. Isso. Tem muitos sonhos repetitivos, aqueles sonhos muito repetitivos também, é uma deficiência da energia do coração. Tá? Aí vai depender muito de qual o padrão de deficiência, que são alguns. Lembra que eu já falei 3 na semana passada. Eu vou falar alguns outros hoje. Então, é importante. Se o coração estiver muito debilitado, vai ter fogo, né? A literatura diz, né, que vai ter fogo nos sonhos, né? Porque ele precisa aquecer, né? Se também pode ter fogo, vulcão, erupções, coisas Tá pegando relacionadas ao fogo no calor, apartamento. né? Exatamente. Então, ele tem uma deficiência do coração. Ele é responsável pelo sonho. O coração tem que estar forte para as pessoas dormir bem. Tá legal? E sonhar tranquilo. Sonhar a gente sempre sonha, mas
aquele sonho muito recorrente, que você parece que está sonhando, mas parece que está acordado de tão real que está. Então, esse tipo de patologia que é uma deficiência do coração. Semana passada eu falei do colapso do yang do coração, a deficiência do qi do coração e deficiência do yang do coração. Hoje vou falar deficiência do sangue do coração, deficiência do yin do coração, falei yang semana passada, né, yin, e agitação do fogo do coração, que é aparece muito em consultório, principalmente em pandemia, apareceu bastante, porque na agitação do fogo do coração tem muita ansiedade, né? E isso foi muito aí durante esse período de pandemia, e hoje está tendo muito, porque as pessoas estão começando a retornar, né, ali o convívio, né, nos escritórios, nas empresas, e isso tem causado uma certa ansiedade. Deficiência de sangue do coração. O que pode ocasionar isso? Uma dieta inadequada, né? Ou uma ansiedade também, uma preocupação por um longo período, ou uma hemorragia pode ter causado isso. Perder o sangue. O que normalmente o paciente chega no consultório falando, né? Quais são os sintomas que ele apresenta, o que ele percebe? Nem todos são isso, tá, gente? Nem todos, lembrando, nem todos. Então, ele apresenta, ando esquecendo muito das coisas, né? Minha memória não está tão boa quanto antes, né? Ele tem uma face pálida, apresenta muito insônia, tem insônia, tontura, palpitação, tem sonhos muito tensos, né? Isso deficiência do sangue do coração, tá legal? Que pode ter origem na dieta inadequada, ansiedade, preocupação durante um bom período ou por uma hemorragia. Então, se a pessoa chega com isso no consultório, tu pergunta essas três coisas: como é a alimentação da pessoa, né? Se não for, ela perdeu sangue, né, recentemente. Isso, exatamente. Extraiu o dente. Extraiu um dente, teve alguma coisa que teve uma perda mais excessiva de sangue, né? Você é um dos achados aí que a gente tem para poder fechar esse diagnóstico de deficiência do sangue do coração. Então, normalmente, a pessoa, ela reclama de insônia, palpitação e memória. Normalmente é isso que acontece no consultório, tá? Normalmente. Ela pode ter outros sintomas também, que eu vou falar aqui, que são vários, tá? Ela pode estar se assustando à toa, pode ter lábios pálidos, face pálida, porque ela não tem sangue, né, no coração, então ela está deficiência ali. E como ela, exatamente, como ela está sem o sangue, né, ela pode ter tontura também, pode ter palpitação e sonhos tensos, né? Está sempre sonhando com alguma coisa, que vai acontecer algo, sempre aquele sonho um pouco mais fatalista. Tá legal? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tonificar, né? Porque a gente está numa deficiência, né? A gente tem que tonificar o sangue, tem que tonificar o coração e acalmar a mente. Porque essa pessoa, ela está ali com a memória debilitada, ela está com insônia, ela está com palpitação, tem essas coisas. Então, a gente tem que fortalecer essa mente também, tem que dar uma acalmada na alma dessa pessoa, né? Ela tem que dar uma acalmadinha ali. Tá legal? E moxa é bom nesse caso, Aldemir? Sim, moxa é altamente recomendado. Tá? Na cabeça? Taca moxa na cabeça, né? Pode tacar moxa na cabeça também. Eu vou falar alguns pontos aqui e vou falar os pontos melhores para você colocar moxa. Tá legal? Vou falar alguns pontos, aí os pontos legais para você tacar moxa. Você pode começar atendendo o paciente em decúbito. Eu gosto normalmente de começar em decúbito dorsal, mas eu vou aconselhar vocês a começarem para esse tipo de paciente em decúbito ventral.
Aí você já coloca a moxa no B17, que é um ponto muito bom para a produção de sangue, B20, que é um ponto muito bom para a produção de sangue, e B15, que é o ponto de assentamento do coração. Então, um ponto também muito bom aí para o sangue. Tá legal? São esses pontos em decúbito ventral. Tá legal? Esses pontos ali você pode colocar só moxa. Pode colocar só moxa ali na pessoa, tá legal? Então, aí depois, quando a pessoa virar em decúbito ventral, tem um ponto que eu adoro esse ponto. O pessoal, nem toda acupunturista dorsal, utiliza. Né? Virado de barriga para cima. Barriga para cima, decúbito dorsal, você coloca o VC15. O pessoal gosta muito do VC17, que dá uma aliviada na mente, mas eu acho melhor o VC15, é um ponto muito bom para isso. Além do VC15, o VC14 também é um ponto muito bom ali na região do abdômen. E o ponto VC4 também é um ponto muito bom para isso. Além dos clássicos CS6 e C7. Você pode escolher um ou outro. E desses daí, eu colocaria, desses de decúbito dorsal, moxa só no VC4. Nos outros, só agulha. Tá legal? Cuidado só para não aprofundar tanto a agulha nesses pontos, no VC15, VC14 e no VC4. Não aprofunda tanto a agulha nesses pontos. A agulha entra um pouquinho assim, mais ou menos, né? Entre 1,5 e 2 milímetros, 2 centímetros, aliás. Por aí, tá legal? Anotaram? Isso para os pacientes que apresentam isso. Mas a gente vai ver que isso é uma recorrência em outros padrões, tá? Não é só isso que a gente fez um diagnóstico, porque como a gente está falando em deficiência, ali, nesse caso, deficiência do Yang do coração, a deficiência do Yin do coração também fala sobre de sonhos também, tá legal? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Tanto a deficiência do Yin do coração quanto a deficiência do Yang do coração apresentam sonhos mais tensos de pesadelos também, tá legal? Falando em deficiência do Yin do coração, ele pode vir, né? É aquilo que o paciente não sabe, mas a gente questiona ele por que pode ter acontecido. Por ataque de calor exterior, ela ficou muito tempo num sol, ou num ambiente muito quente, ou numa cozinha, na beira do churrasco, ali a coisa, ou ficou muito preocupado com alguma coisa, apesar da preocupação, se for ele tem a ver com o baço, né? Mas ele também pode afetar, né? Ou assim como a ansiedade também durante um longo período, ou um trabalho muito estressante. Isso tudo pode causar uma deficiência do Yin do coração. Normalmente o paciente não relata isso, são coisas que nós temos que perguntar. Tá legal? Normalmente ele chega reclamando de quê? Memória debilitada, insônia, ansiedade, uma agitação mental muito grande, né? E senão que ele transpira muito à noite, coisas que antes ele não fazia. Tá legal? Coisas que ele pode normalmente isso é o que acontece em consultório, mas ele pode ter outros sintomas também. Ele pode tomar susto à toa, ser uma pessoa muito assustadiça, pode ter palpitação, ele pode ter os sonhos tensos ou pesadelos, né? Pode estar aí ansiedade, né? E também os pés, calor, né? Nas mãos, pés e tórax, são o que a gente chama dos 5 palmos, né? As 2 mãos, os 2 pés e o tórax. Então, são o que a gente chama dos 5 palmos, que se tiver calor nessa região, né? Se sentir muito calor nessa região, pode ser um indicativo de deficiência. De deficiência do Yin do coração. A pessoa não precisa ter todos esses sintomas, mas a gente pode avaliar isso, tá legal? E o que a gente tem que fazer? Tonificar e nutrir o Yin do coração
e também pacificar a mente. A gente tem que sempre estar acalmando a mente ali. Eu acho, em qualquer quadro, assim, na maioria dos quadros que a gente tem que trabalhar também a mente da pessoa. É muito importante a gente trabalhar para poder acalmar as pessoas também. Eu acho que a galera não quer mesmo aí os pontos para drenagem, né? Fugiram? Não chamou os amigos, chama lá os amigos, ó, aviãozinho aqui, aquele terapeuta que trabalha com drenagem, que é pontinhos para ajudar a drenar os membros inferiores. Isso aí. Então, vamos lá os pontos. Dessa vez o paciente vai estar em decúbito dorsal, barriga para cima. Aí você vai lá, VC14, VC15 de novo. Né? Ou 15 ou 14. Normalmente eu coloco o 15 depois do 14. Tá? Trabalhar o BP6, que é um ponto muito bom também para a produção, né? Dar uma aliviada e tirada no calor também. Você pode botar o IG11, o C6 e o C7 para dar uma acalmada na mente, ou um ou outro, ou os dois, vai depender muito, né? Samuel falou alguma coisa aí. Preocupação pode afetar o sistema endócrino. Não, acho que é imunológico. Né? Pode mandar o sistema imunológico, isso. Isso. Afeta tudo, tá? As nossas emoções afetam tudo, a gente de maneira geral. Tá? A gente acaba ficando mais aberto às patologias, né? A gente abre com alguns canais ali para isso. Então, olha, vamos lá. BP6, VC15, VC14, C6 e CS6 e C7. O C6 também você pode usar nessa patologia. Depois a pessoa em decúbito, você não usa, não tem necessidade da moxa, isso, mas você pode colocar também moxa naqueles mesmos pontos que eu falei, tá? A gente só não vai usar o B17, a gente bota o B20 e o B15, tá legal? B20 e B15 são pontos bons para isso. A moxa não tem tanta necessidade, tá legal? Vendo que a gente está tirando um pouco do calor. Agulha nesses pontos, tá? Agora, o último aqui, deixa eu ver que horas são. Tem quase uma hora de live. Né? Agitação do fogo do coração. Vamos enyanguizar um pouquinho isso daí. Né? Qual pode ser a origem disso? Uma ansiedade crônica, né? A pessoa já está ali, às vezes anos, ali, quando chegam para a gente, normalmente as pessoas quando vêm para a gente já está pelo menos por vários terapeutas. Né? Exatamente. Né? E ela está na preocupação ali persistente, há muito tempo preocupado com aquilo. Tem quadro de depressão, né? Muita gente entra no quadro de depressão, aí com a agitação do fogo do coração, muita gente entra nesse estado. Né? E pode ser também por uma estagnação de que durante muito período. A estagnação de energia, aí pode ser por origem lá do fígado também, não sei se vocês lembram, de umas aulas atrás, que eu falei que o fígado ele é responsável pelo livre fluxo do Qi no corpo, ele controla isso de todos os meridianos. Se o fígado não está fluindo bem, lembrando que o fígado está no elemento madeira, né, e o fogo está no elemento, o coração está no elemento fogo. O coração está no fogo. Do fogo. E o elemento madeira é mãe do fogo. Tá? Dentro aí dos 5 elementos, a origem da madeira está a origem do fogo está na madeira. Né? Está Se tem muita madeira, vai ter muito fogo. Fogo, exatamente. Então, isso que esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Aí, o que normalmente o paciente apresenta? Normalmente, quando ele chega lá, que ele reclama. Uma palpitação, uma agitação mental, ele não consegue parar, apresenta um rosto vermelho e reclama que antes ele não tinha
esse rubor facial, né, essa face vermelha, ele não tinha antes. E também pode apresentar, né, úlceras na boca, né, porque é calor, né, a agitação do fogo quando vai secando, então ele se manifesta-se ali na língua. Tá? E sede também, porque o fogo está queimando tudo, então ele tem que beber água. Sede Né? excessiva, Então, né? Tá uma sempre sede bebendo ali. excessiva. Tá? E ele bebe mais água, mas não urina tanto. E nem E sai transpira urina tanto. amarela, né? Bem É, escura. exatamente. Bem escura. Por quê? Ele tá queimando muito líquido. Ele está queimando muito líquido, então lembra que o coração, né, ele é responsável aí pelos fluidos corpóreos. Então a pessoa não transpira tanto. Ela tem muita sede, mas não transpira e nem urina muito. Tá legal? Porque ela está queimando aí no meio do caminho. E o que a gente tem que fazer? Tem que baixar esse calor aí, né? A gente tem que eliminar esse calor e acalmar a mente. Dentro dos quadros de coração, a gente sempre tem que acalmar a mente, tá, gente? Se no nosso diagnóstico deu algum item, alguma função ali do coração, algum padrão do coração, então a gente tem que, de fato, trabalhar a mente também, porque ele abriga a mente, então a gente tem que ter esse controle sempre. E como a gente faz isso? Né? VC15, vocês viram que é um ponto que eu adoro, né? VC15, você pode trabalhar também o C9, né? Bem aqui no dedinho, né? O C9 é um ponto bom, né? Para isso você usa uma agulha Ting, uma agulha pequenininha, né? Uma agulha que a gente usa normalmente com aplicador. Pode usar também o C7. O CS6 eu não recomendo, né? Para esse padrão. O C7 é um ponto muito bom para isso. E o BP6, é claro também, 10 minutinhos lá no B15, que é fundamental. A gente está fazendo um assentamento aí do meridiano do coração. Tá legal? Podemos finalizar, Bernardo? Sim, sim, Dúvidas aí de perfeito. vocês? Dúvidas, aflições, desesperos? Então, gente, um abraço, até semana que vem e tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau, gente. Abraço. E aí, gostou? Gostou? Soube aí o que é deficiência do rim do coração? Então, falei isso tudo para você nesse vídeo. Compartilha aí com os seus amigos. Se você não conhecia essas patologias que tem do coração, comente aí. Ou se você tem alguma dúvida, fala aí pra gente que a gente te responde, tá bom? Então, ó, curta, compartilha, comenta. Um abraço.